Câmera Aberta vai fazer uma viagem especial a 2 lugares exóticos, o Himalaia e o Mar da Arábia. Você já imaginou viver em verdes vales rodeado pelos picos gelados do Himalaia? Pois agora nós vamos passear pelo Butão, um pequeno reino da fantasia onde o século XX ainda não chegou. Butão. Gente e paisagens do Butão, o reino proibido de outrora situado no coração da Ásia. Durante séculos, este pequeno estado asiático permaneceu inacessível a estrangeiros. Hoje ele começa a abrir suas portas lentamente. Butão tem mais de 1000 anos de história. No século IX, o superior do mosteiro Dragão dos Trovões conquistou a região do Himalaia Oriental e passou a chamá-la de Drukyul, o Reino dos Dragões, que ainda hoje continua sendo o nome oficial do Butão. Um dragão branco na bandeira evoca a fundação do reino. À sombra destas majestosas montanhas, que não servem apenas de proteção contra invasores, os butaneses desenvolveram um estilo de vida marcado pela paisagem. Em cada vale, a presença de um zong, sede da administração local. Este é o Palácio Monástico de Timbu. Atrás desses muros brancos vivem altos funcionários e autoridades religiosas. Os zongs continuam sendo até nossos dias o centro do poder religioso e governamental, ou seja, a célula máter da vida social do país. A religião nacional é o lamaísmo, uma variação do budismo. Essas figuras são encontradas em todo o país sobre a entrada dos templos. O lamaísmo não é uma reminiscência do passado. Ele foi forjado pelos próprios butaneses. Mais de 75% da população deste país são adeptos do lamaísmo. Esta dança sagrada faz parte da religião dos butaneses. Trata-se de um culto vivo. A cultura local é influenciada pela Índia e pelo Tibete. Mas os butaneses mostraram que são um povo criativo. A arquitetura de seus castelos e mosteiros são a prova disto. Ainda hoje, tudo é construído segundo métodos tradicionais.
Tudo é feito na base do encaixe, nada de pregos. Um oficial de carpintaria ganha o equivalente a $2,20 por dia e tem direito a 3 refeições. Um operário comum ganha o equivalente a $1,50. As mulheres que moram ao redor da construção preparam a massa com os pés. Com esta massa serão levantadas paredes de até 60 centímetros de espessura. Nas aldeias butanesas, a construção das casas de madeira é feita coletivamente. A escassez de mão de obra faz com que uns ajudem aos outros. O dever de ajudar o vizinho a construir sua casa é extensivo a homens e mulheres. Os ajudantes recebem uma diária equivalente a $1,50 e têm direito à comida e à bebida. Depois da jornada de trabalho, toma-se uma mistura de chá, manteiga e sal na cozinha defumada. Esta bebida é preparada pela dona da casa. Cada um traz sua tigelinha de madeira para receber sua parte de chá e de arroz. 80% da população butanesa são constituídos de camponeses artesãos. Eles vivem em comunidades quase igualitárias. Ninguém passa fome, não existem mendigos. Uma vez por ano, cada chefe de família tem que mandar alguém da casa para trabalhar no zong de sua região. Antigamente, isso era uma forma de pagamento dos impostos. Mas o pai do atual rei aboliu essa prestação de serviços gratuita. Hoje, os artesãos são remunerados. Um dos acontecimentos mais importantes na vida dos butaneses é o casamento. Para caracterizar a união, os véus são amarrados entre si e colocados sobre os ombros. E assim os noivos se aproximam do altar armado em frente à casa. A seguir, a união é abençoada pelo sacerdote através da aspersão do vinho santo. Os noivos foram escolhidos pelos respectivos pais. Quase não existe casamento por amor. Nas festas, nunca faltam as competições com arco e flecha. Quase todos os butaneses são hábeis arqueiros. É mais do que uma brincadeira ou um esporte. O alto grau de concentração para atingir o alvo mostra o quanto é difícil o domínio dessa arte. Os participantes não disputam apenas para ganhar notoriedade. É sobretudo um problema de autoafirmação. Cada vitória é graciosamente comemorada pelas dançarinas. Dançando, elas evocam o pavão, que traz sorte. Liderados pelo administrador da região, os participantes saem da praça onde se realiza a festa, carregando seus alvos e levando o estandarte sagrado do budismo. Os troféus são concedidos em forma de panos coloridos que são presos às costas. A vida dos butaneses é marcada do nascimento à morte por cerimônias lamaístas. Aqui, 2 famílias assistem à cremação de seus mortos. O objetivo desse cerimonial festivo é ajudar a alma dos mortos a encontrar seu caminho no além. Com gestos e exclamações religiosas, o Jequimpo, o lama hierarquicamente mais importante do país, preside a cerimônia. Ele abençoa o fogo com o qual os mortos foram cremados.
Quando estiver vestido com essa toga amarela, o poder desse sacerdote só pode ser equiparado ao de um rei. Aliás, nas decisões importantes, esse sacerdote é ouvido pelo monarca. Assim como o lama superior vê o futuro do país em função das tradições, o jovem rei tem que inserir o país no século XX, dando continuidade à política de seu falecido pai. O velho rei, pouco antes de sua morte, em 1973. Ele foi considerado um estadista moderno, um homem de visão com ideias avançadas. Em 1953, ele decidiu que o monarca só reinaria se fosse eleito por um mínimo de 2/3 dos votos da Assembleia Nacional, e isto de 3 em 3 anos. Em 1968, ele criou o Conselho Real, do qual fazem parte ministros, leigos e dignitários religiosos. As decisões do governo passaram a ser tomadas em conjunto com esse conselho. Em contato com o povo, o velho rei mantinha o máximo de simplicidade. Em 1968, ele criou o Tribunal Superior. Os poderes legislativo e executivo passaram a ser autônomos, e assim foram dados os primeiros passos para a democracia. Para que a economia funcione bem, é imprescindível um eficiente sistema viário. Nos últimos 10 anos foram construídos 1.200 quilômetros de estradas, que abrangem mais da metade do país. As novas estradas passam por regiões de difícil acesso. Os vales são separados por montanhas de até 6.000 metros de altura. Estes vales têm que ser interligados por rodovias transitáveis o ano inteiro. A estrada para Timbu é de vital importância para o país. Antes, quando se vinha da fronteira, era preciso atravessar a cavalo matas cerradas e florestas para se chegar a Timbu. Hoje, a capital pode ser alcançada em 7 horas de viagem de jipe. Próximo ao Zong de Timbu, surge um pequeno povoado. Às margens das estradas paralelas, casas comerciais com estilo arquitetônico tradicional. Aqui pode-se comprar mercadorias provenientes da Índia, louças, tecidos e brinquedos. Fábricas de conservas abastecem um comércio com sucos e frutas enlatadas. O cinema foi recém-inaugurado, a público todas as noites. Os filmes são a única oportunidade de contato com o exterior. Domingo é dia de festa em Timbu. A caminho do mercado, tem-se uma visão geral da população do país. Além dos butaneses, vêm-se também nepaleses, funcionários hindus e imigrantes tibetanos. A vida não é barata. 1 quilo de manteiga, por exemplo, custa equivalente a 3 dólares e 30 centavos. Um pão é equivalente a meio dólar. 1 quilo de maçã, 1 dólar e 80 centavos. É um exagero se levarmos em conta que o salário médio é equivalente a 70 dólares por mês. Até há pouco tempo atrás, o comércio era feito somente à base de trocas. O sistema monetário só foi introduzido em 1968 com a fundação do Banco Butanês. 7 hospitais e 30 policlínicas garantem assistência médica no país. Este moderno hospital, inaugurado em 1972, é especializado em tratamento de doenças tropicais e serve também de escola de enfermagem. Para uma administração eficiente, um sistema telefônico é imprescindível. Nos últimos 5 anos foram instalados 520 quilômetros de cabos e criados 35 postos de correio.
Até 1955, as cartas eram entregues por mensageiros a cavalo. Hoje, a correspondência é distribuída pelo Correio Nacional. Em 1969, o Butão filiou-se à União Mundial de Correios. A partir de então, os seus selos acetinados, estampando flores e animais silvestres, conquistaram um lugar de destaque entre a filatelia internacional. Os selos são a segunda maior fonte de divisas do país. Somente em 1971 foram vendidos mais de 110 mil dólares em selos. Convênios indo-butaneses possibilitaram a construção de várias centrais hidrelétricas. Essas usinas abastecem várias regiões. Técnicos butaneses e engenheiros hindus formam uma excelente equipe de trabalho. Aproximadamente 75% do país estão cobertos por árvores de copas e árvores cuneiformes que crescem tanto no vale quanto a 4.000 metros de altura, graças ao clima de monção. O intenso programa de reflorestamento inclui a importação de novas mudas de árvores. Quase todas as madeiras, inclusive a palisandra, a nogueira e a teca, são exportadas para a Índia. Isso só se tornou possível depois da construção de uma estrada no sul do país. As madeiras representam 250 mil dólares por ano para os cofres do país. Em 1956 foi aprovada uma lei sobre a reforma agrária. Ninguém podia possuir mais de 12 hectares de terra. E assim o pequeno estado montanhoso ganhou 560 hectares de terra que foram distribuídos aos camponeses. O Butão é um país fértil. O arroz, que é o alimento básico da população, cresce em altitudes de até 3.000 metros. Para modernizar a cultura do arroz, o governo recorreu a técnicos estrangeiros. Esse posto de assistência técnica, por exemplo, foi construído por agrônomos japoneses, que passaram a introduzir o arado mecanizado. Esta máquina faz o trabalho de 40 pessoas. No início, os camponeses viam a inovação com desconfiança. Mas, uma vez constatados os benefícios, a meta foi cumprida. E assim foi dado o primeiro passo para o aproveitamento mais intensivo do solo. Por enquanto, a industrialização engloba somente a comercialização dos artesanatos antigos, a escultura de máscaras, trabalhos em prata, a produção de chávenas, de móveis e de imagens de entidades religiosas. Atualmente, tudo isto é controlado pelo Estado, que coloca esses produtos à venda. Os acontecimentos internacionais que possam interessar ao país são cuidadosamente registrados no Palácio Monástico de Timbu. Não há proibição à entrada de novas ideias. A primeira resposta às exigências do mundo atual foi uma reforma básica do sistema educacional. Antigamente só havia educação tradicional nos mosteiros, onde os lamas obrigavam os alunos a decorarem os cânticos budistas, e quem não obedecesse era açoitado. Hoje existem mais de 100 colégios modernos que são frequentados por mais de 15 mil crianças. O internato de Timbu, fundado em 1965, possui métodos bastante avançados. Além das aulas normais, os alunos recebem também uma formação profissional, como, por exemplo, radiotécnico, locutor, comentarista, músico, etc. Ou seja, profissões que têm muito a ver com a comunicação social, a qual os butaneses dão uma importância vital. A ideia de se manter as tradições sem se isolar do moderno está sendo concretizada na gestão do jovem rei. Esta festa de coroação do rei começou com um desfile comemorativo frente ao Zong.
Os sacerdotes lamas, entre os quais os mais altos dignitários budistas, portam sua indumentária mais importante. Eles carregam os véus brancos e as oferendas aos deuses do Himalaia. É realmente um mundo vetado aos estrangeiros, mas totalmente harmônico em si. A técnica já começou a influenciá-lo. Ao som do ritmo das danças sagradas, o príncipe herdeiro é recebido no Zong. A celebração em frente à torre postada atrás do altar. A bandeira sagrada do reino é apresentada ao príncipe herdeiro. Os religiosos, os jovens músicos e os guerreiros ficam calados. Após a cerimônia, as princesas vão ao palácio da rainha. O rei segue lentamente as princesas. Música e dança sagrada espantam o mal do caminho que vai dar na residência real. A irmã mais velha passa ao irmão o véu da sorte. Segundo os sacerdotes, o caminho do rei será abençoado. Seguindo uma velha tradição, o astrólogo real consultou o horóscopo e julgou o dia favorável à coroação. A cerimônia da bênção é novamente repetida. Um toque na bandeira significa juramento. Desde o início do século que não havia uma festa no Himalaia. Naquela época, o bisavô do príncipe herdeiro foi proclamado soberano absoluto. O jovem rei vai ter que manter a herança de seu bisavô, a unidade do Butão. Logo após a fundação do reino, o Butão foi dividido por clãs rivais. As tensões só diminuíram quando os dois grupos rivais foram se unindo através de casamentos. Aí então estabilizaram-se as relações. O problema dos avós já não preocupa mais os netos. Mas fica uma pergunta: será que as jovens gerações vão eliminar de seu dia a dia as tradições de seus antepassados? Os jovens butaneses têm que manter a essência de duas épocas e assimilar o moderno. Eles queriam exteriorizar suas ideias de um Butão progressista, através de alegorias durante a coroação do príncipe herdeiro. Ao invés de adorar as montanhas, o ideal da jovem geração é superá-las através da técnica e da ciência e da industrialização do país. Palmeiras, mar azul e um delicioso clima tropical. Esse é o cenário das Ilhas Lacadivas, que você vai ver depois do intervalo.